Agora eu vou falar sobre quando eu e minha irmã fazíamos aula de violino e talvez o nosso professor pensava que ele já tinha que ele estava sendo testado, entendeu? Que a gente estava exercendo uma nova tática mesmo, assim, de tortura com ele, né? Porque ele dava as lições pra gente treinar em casa, lições de violino, né? Música, partitura, escala e não sei mais o que. E a gente não treinava. Então, quando a gente chegava na aula, eram duas meninas que não sabia nem o que, que elas estavam fazendo com aqueles violinos, arranhando nas cordas, entendeu? E fazendo ele sofrer. E ele tinha que, ele não podia dar bronca em nós tinha que, entendeu? Ele tinha que ensinar a gente com a maior paciência do mundo, enquanto a gente ficava lá estourando os ouvidos dele, tocando tudo errado, e ele tendo que repetir, olha, essa parte tem que tocar desse jeito, nessa parte tem que esperar, nessa parte não sei o quê, e a gente lá, só arranhando, entendeu? Só, assim, só mostrando como não tocar aquelas músicas, no caso, nem escala a gente sabia tocar direito, só pra vocês verem. Mas, por que que a gente não treinava? A gente não treinava porque é, na época a gente morava, eu e minha irmã, a gente morava na casa da minha bisavó. E lá era uma casa que ecoava o som, né? E violino por si só ele já é um instrumento escandaloso, ainda mais se você for ruim nisso. Ou iniciante, no caso nós éramos as duas coisas, a gente era ruim e iniciante. Então, quando você toca um instrumento escandaloso numa casa que ecoa, entendeu? Aquelas casas velhas de madeira que, sabe, você jogou um negocinho no chão e já espalha para o mundo inteiro que você fez isso. E aí com o violino então, né, já dá para ouvir ali, da esquina dá para ouvir. E a gente tinha uma avó, a gente tem, né, ela tá viva ainda, que ela sempre queria corrigir, sabe? Toda vez que eu tentava começar a treinar, sabe? Pensando, ai, coitado do meu professor, né? Vamos treinar, né? Vamos ver se eu consigo me desenvolver, já que fui eu que quis começar a tocar violino e tal. E aí eu tentava treinar em casa ou as lições. Só que aí a minha avó sempre aparecia para dar pitaco, sabe? Para tentar corrigir e não sei o que, sendo que ela não treinava violino. Ela nunca treinou violino na vida dela. Ela não sabe como tocar violino. E violino é um negócio que se você não fez aula, você não sabe tocar, entendeu? Basicamente. E ela nunca tocou violino. Mas mesmo assim ela queria dar pitaco. É muito chato isso. Quando a pessoa fica querendo dar pitaco, ela não sabe fazer nada daí. Não sabe fazer porra nenhuma de violino e fica lá enchendo o saco. Aí eu comecei a pegar ranço daquilo, entendeu? Aí eu falei, ah, não vou treinar então. Só que o que que acontecia? Na aula, o professor, né, sofria com a gente. E a culpa é de quem? Da minha avó, né? Por quê? Porque a gente tentava treinar. Eu e minha irmã, a gente tentava treinar. Só que não dava pra treinar. Por quê? Porque minha avó ficava me enchendo o saco. Aquela casa fazia assim, um eco, sabe? Você ouvia tudo. E como a gente era muito ruim, então, realmente, dá até pra entender porque minha avó corrigia nós. É porque tava muito ruim mesmo. Mas, infelizmente, o violino é assim mesmo, entendeu? A maioria das pessoas vão ser ruins, né? Não só quando começam a tocar, mas também quando elas continuarem tocando violino, elas são ruins, né? Elas vão continuar sendo bem ruinzinhas. No máximo, elas não vão desafinar tanto. Mas no nosso caso ali, o professor sofria um pouco, né? Tipo assim, ele até tentou separar, deixar minha irmã numa sala, eu na outra, só que aí não sei se adiantou muito, né? Porque aí ele de qualquer forma tinha que ouvir nós duas, então se nós duas estavam ruins, ele ouvia nós duas, duas pessoas ruins tocando em lugares diferentes. Mas é isso.